Bem-vindos mais uma vez, ouvintes do Na Trilha do Coelho. Estamos aqui para o episódio número 5 da série Antroposofia do Na Trilha do Coelho, com ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Galvão, meu companheiro aqui nessa investigação do mundo espiritual, passando pela antroposofia, pelo Ayurveda, pelos Vedas, pelos conhecimentos indianos milenares. E chegamos ao episódio número 5, aonde vamos falar sobre eras astrais e vamos chegar depois em Sigmund Freud e Carl Jung. Olha que volta a gente vai fazer hoje aqui. E é uma volta mesmo, eu estava pensando nisso, porque depois que a gente falar sobre tudo isso, a gente vai fechar o ciclo, fechando o final do nosso episódio anterior, que a gente gravou hoje de manhã, onde a gente terminava no Primo non nocere. Primo non nocere, noção de não fazer mal algum a ninguém. Isso. O primeiro não faça mal, né? Exatamente. Que é uma pena, os médicos modernos talvez esqueceram um pouco dessa máxima lá de Hipócrates. Não é culpa deles, Não, o nosso sistema educacional e a forma de pensamento materialista, que é o que a gente vai explicar hoje, vendo todas as diferentes eras astrais e como o pensamento humano foi se transformando era a era e como essa clarividência, acesso ao mundo espiritual foi sendo perdida, levou a que a gente vivesse o momento atual, que tem o seu porquê de ser, e a nossa ciência foi construída em cima disso. Perfeito. Bom, eu, como um bom host, e num sábado à tarde chuvoso e frio como o de hoje, estou confortável, passo a palavra para Marcelo Galvão, vou sit back, relax e curtir uma palestra sobre eras astrais, porque é um tema que me interessou quando você deu um pequeno resumo aí falando da história da clarividência humana. Perfeito. Então vamos lá. Eu me lembrei aqui de falar uma coisa. Vai anotando que a gente vai mantendo tudo sob controle. Pronto, veio um gancho aqui do que a gente tem que falar. Bom, vou começar fazendo um gancho para fazer uma referência bibliográfica muito importante, interessante e importante. Num dos episódios anteriores, a gente comentou sobre o desenvolvimento da clarividência do ponto de vista da formação de órgãos no corpo astral, órgãos de visão espiritual, de audição espiritual, e depois da impressão desses órgãos no corpo etérico, que aí faz desabrochar os chakras e faz com que as capacidades clarividentes se manifestem. Assim como outras que estão relacionadas aos chakras e que a gente vai falar aqui ao final. E eu queria fazer uma referência que a quase totalidade do que a gente tratou naquele episódio se encontra no capítulo 2 de um livro do Steiner, um ciclo de palestras dele, chamado The East in the Light of the West. Ou seja, o Oriente à luz do Ocidente, aonde ele relata que todos os conhecimentos espirituais do Oriente devem ser considerados pela antroposofia. Ele estava ali num momento de transição em que ele havia iniciado o compartilhamento dos seus conhecimentos através das suas capacidades clarividentes dentro do seio da sociedade teosófica. E depois de um tempo, ele cria a antroposofia, mas durante algum tempo ele estava com um pé lá e um pé cá. E aí, a linguagem toda da teosofia é uma linguagem oriental. A Blavatsky fez toda uma releitura clarividente do que os rishis indianos falaram e trouxe o conhecimento atualizado. Para quem não conhece, Helena Blavatsky vai estar no link da descrição desse Perfeito. episódio, o perfil dela. Fundadora da teosofia.
Aliás, vamos começar por aí. Eu acho que o tema hoje, falando de eras astrais, e mesmo Freud e Jung, que é o que vem depois, tem que estar sempre relacionado à clarividência. Então vamos explicar por que o Steiner primeiro foi teosofia e depois ele fundou a antroposofia. E como isso se relaciona à clarividência, para a gente explicar como é muito sutil e delicada, complexa algumas vezes, essa questão da clarividência. Mas nesse momento, nesse livro The East in the Light of the West, ele estava num momento de transição em que ele estava criando uma linguagem totalmente ocidentalizada e colocando o Cristo como ponto central da evolução humana. Teosofia é o conhecimento de Deus e antroposofia é o conhecimento do homem. E aí ele vai trazer esse conceito de que o homem é aquele ser que tem o potencial para se unir a Deus, para ser a 10ª hierarquia espiritual. Hoje a gente é inferior aos anjos. A gente um dia vai ter consciência humana, mas no nível dos anjos, consciência humana no nível dos arcanjos, consciência humana no nível dos arqueus, consciência humana no nível dos Elohims, Exousia, os espíritos da forma, consciência humana no nível dos Dinamis, que são os espíritos do movimento, consciência humana no nível dos Quiriotetes, que são espíritos da sabedoria, consciência humana no nível dos querubins, que são os seres da harmonia, consciência humana no nível dos serafins, que são os seres do amor. São 9 hierarquias, acima delas tem a Trindade Divina. O ser humano está se preparando para ser a 10ª hierarquia espiritual. Um ser que, a partir da sua liberdade, fez todas as escolhas pelo bem, movido e impulsionado pelo amor, e são essas escolhas que o afastaram completamente da roda do karma e fizeram com que ele pudesse subir todos esses degraus, enfrentando todos os desafios entre escolhas entre bem e o mal, nos diferentes níveis de como isso se manifesta. E aí a antroposofia tem esse nome por reconhecer o ser humano nesse nível da 10ª hierarquia. E aí o centro de toda a evolução passa a ser olhar para o conhecimento do homem e do ser humano. O que é evolução, o que é involução. Enquanto na teosofia, o que você tinha era um conhecimento de todos os seres do mundo espiritual, mas com um foco em Deus. Então são coisas, há essa pequena distinção. E aí, vamos falar um pouco por que surgiu a teosofia primeiro e qual foi o caminho da Blavatsky. A gente já pôde falar bastante do caminho do Steiner, e eu acho que agora vale a pena falar do caminho da Blavatsky. E tudo isso vai redundar no que a gente vai falar depois sobre eras astrais. Tudo está conectado com tudo, e dá para depois fazer esse link de todos esses pontos de vista, e com Freud, com Jung, com todo o desenvolvimento da psicologia ocidental. Então é assim, o Steiner vai nos ensinar que existem 2 grupos de almas. E esses 2 grupos de almas se manifestam de diferentes maneiras em diferentes momentos do tempo. Então vamos pegar esses 2 grupos de alma a partir da referência bíblica. Então Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. E Caim matou Abel. A gente já falou um pouquinho deles quando falou do Cristiano Rosa Cruz. Primeiro fratricídio da história da humanidade. Quando falamos do Cristiano Rosa Cruz, falamos das várias vidas dessas 2 entidades aí, em diferentes momentos, chegando no Cristiano Rosa Cruz, que é uma reencarnação de Caim. Mas o que tem ali? O que são esses 2 grupos de almas? Um dos grupos de almas está sempre ligado ao mundo espiritual. O outro grupo de almas está sempre ligado à realidade terrena. Uhum. Então, quando você vê a alegria e a felicidade, pensando hoje, de um trabalhador da construção civil, trabalhando com os elementos do mundo mineral para fazer uma construção, uma casa, uma moradia, qualquer tipo de construção, ou quando você vê um agricultor, você que é agrônomo,
um homem em contato com a terra para lidar com o reino mineral e com o reino vegetal e fazer com que o mundo vegetal se desenvolva, estas são almas que se sentem felizes em contato com o planeta Terra. O mero fato de estarem encarnadas as deixa felizes, tá? Porque essa relação com a Terra é forte. É mais forte do que com o mundo espiritual, num nível isso inconsciente e profundo. E você vai ter daí um movimento, todo esse movimento que começa com Caim, vai para Irã Rabif, que é o construtor do Templo de Salomão, depois vai para São João Evangelista, mesmo do Apocalipse também, depois vai para Cristiano Rosa Cruz e Saint Germain. Quando chega em Cristiano Rosa Cruz, o desdobramento dos impulsos que ele deu se tornam a maçonaria. E maçom se refere à casa, maison, construção. Então, os maçons, eles aplicavam os conhecimentos espirituais para atuar sobre o mundo terreno. Então, esses impulsos vêm através dos maçons, porque os maçons pertencem a esse grupo de alma conectado à realidade terrena. Existe um outro grupo de almas, que é um grupo de almas sempre ligado à realidade espiritual, mais ligado à realidade espiritual. Nós não vamos falar aqui nesse episódio, mas tudo isso tem a ver também depois com desde a expulsão de Adão no paraíso, porque parte da alma de Adão ficou preservada no mundo espiritual enquanto ele faz a sua jornada terrena, e depois isso vai ter toda uma conexão com o nascimento do Cristo na Terra, o menino Jesus e o nascimento do Cristo. E toda a evolução é conduzida por almas gêmeas. E ali a alma de Adão se separou, uma parte dela ficou nos mundos espirituais e uma parte encarnou como Adão. E isso vai fechar esse ciclo lá na frente, no nascimento do menino Jesus e do Cristo. Enfim, esta alma de Adão que ficou nos mundos espirituais, essa alma, o Adão que encarnou, ele representa muito dessa linhagem de Caim. E a parte da alma de Adão que ficou no mundo espiritual representa o outro grupo de almas, a outra metade, que são as almas mais ligadas ao mundo espiritual. Essas almas, no caso de Abel, que não lidava com a terra como Caim, isso está claro aqui. Salomão era de grande sabedoria, mas ele não tinha técnica para construir o templo, por isso que ele contratou o Irã Rabif, que era da outra corrente, e ele foi o arquiteto que fez todo o templo de Salomão, projetos e execução do templo, e por aí vai. Então, 2 grupos de almas. E para um basta estar na terra, para que ele se sinta bem. Para o outro, além do alimento humano, além do contato com a terra, é necessário alimento espiritual, é necessário contato com a realidade espiritual, com o conhecimento espiritual, para que a alma se sinta nutrida. É uma nutrição sutil para a alma, para que ela se sinta bem enquanto ela está encarnada. Ela precisa desse acesso, desse conhecimento espiritual, receber esses impulsos espirituais para que ela se sinta bem enquanto está encarnada. E aí o que o Steiner explica é que por volta de 1870, que é uma data muito importante historicamente, e isso tem a ver com uma mudança de ciclo, você tem 1870 é a unificação da Alemanha, é a unificação da Itália, e também você tem todo o capitalismo, a industrialização se desenvolvendo, principalmente puxada pela Inglaterra. Então, o materialismo ele está muito forte nesse momento. E aí o Steiner explica que as almas encarnadas deste grupo muito ligado ao mundo espiritual, elas começaram a se ressentir muito, a ficar cada vez mais machucadas, mais necessitadas e com uma saudade do mundo espiritual, que elas não se sentiam preenchidas enquanto elas estavam encarnadas. E com isso,
o mundo espiritual, os mestres da humanidade, você pode pensar na Fraternidade Branca, que é uma referência para várias pessoas, e para várias linhas diferentes. Uhum. O Steiner reconhece o papel da Fraternidade Branca, a Teosofia também. Acho que a Blavatsky foi a primeira a falar da Fraternidade Branca. Estes mestres que estão ligados aos 12 Bodhisattvas, aos 7 mestres do cristianismo esotérico, dos quais nós falamos ou no primeiro ou segundo episódio, esses seres humanos mais elevados, almas já mais desenvolvidas, ligadas a seres espirituais das hierarquias celestiais, eles sentem a necessidade de escolher um ser humano que pudesse ser o veículo pelo qual eles iriam se manifestar para trazer todos esses conhecimentos à Terra naquele momento, para satisfazer a necessidade destas almas. E aí o Steiner diz que literalmente eles olham por toda a Terra e não encontram ninguém totalmente preparado. Mas a pessoa que estava melhor preparada era a Blavatsky. E aí, por uma questão de... Deixa eu espirrar aqui. Espirre. Ai, não espirrei. Vou espirrar daqui a pouco, talvez. Tem uma frase na economia que diz que o ótimo é inimigo do bom, né? Uhum. Vale para o mundo espiritual. Vale para o mundo espiritual também. É isso que eu queria dizer. Essa é uma frase de sabedoria. Porque era o melhor que se podia fazer naquele momento, eles escolhem a Blavatsky. E aí, o processo todo de clarividência, isso eu ouvi hoje de manhã também, no The East in the Light of the West, nesse mesmo capítulo 2. Todo o processo da clarividência é uma conexão do ser humano com seres espirituais e com manifestações de Deus. E aí esses seres se manifestam através do ser humano, lhe dando informações através das capacidades clarividentes e se revelando a eles, como a gente falou no último episódio, sob a forma de pensamentos, sentimentos e de impulsos de vontade, para que a pessoa saiba, não só tenha condições não só de receber essas informações por clarividência e clareaudiência, mas tem um cérebro etérico, um coração etérico preparado para trabalhar com esses conceitos espirituais. Então, esses seres se ligam à pessoa para permitir tudo isso, tá? Para ajudá-la a interpretar e a lidar com tudo que vem através da clarividência. E foi isso que aconteceu com a Blavatsky. Então, seres espirituais, manifestações de Deus se manifestaram através dela e ela traz esse lindo e bastante completo conhecimento que é a teosofia. No entanto, como eu lhe disse, ela não estava totalmente preparada. E aí o Steiner diz que em determinados momentos da vida da Blavatsky, outras influências, que não as influências desses seres evolutivos, se manifestaram através da clarividência dela e da consciência dela. E aí, em alguns momentos, ela se tornou, na linguagem da antroposofia, um pouco luciférica. Ela passou a trazer conhecimentos que não eram mediados pelos seres da hierarquia crística, mas teve uma influência dessa entidade ou desse ser espiritual, que a Bíblia e também a antroposofia e outras tradições chamam de Lúcifer, que é um anjo caído que traz uma falsa luz, traz uma falsa espiritualidade. Que tem Lúcifer significa, né, o trazedor de luz. Exatamente, o portador da luz. Exatamente. Enfim, então ele tem essa influência sobre ela, e toda a evolução humana, isso a gente já falou em alguns momentos e vai ser recorrente ao longo de futuros episódios, é como o ser humano, através das forças crísticas, ele consegue colocar este ser no seu devido lugar, que é o ser da falsa espiritualidade, da falsa clarividência, da falsa luz espiritual, colocar ele no seu lugar e colocar um outro ser que é o ser do materialismo, que também, aí não é um anjo caído, ele é um arcanjo caído, então ele é mais forte e mais difícil de ser superado, porque ele hierarquicamente era um arcanjo acima dos anjos, ele tem mais poder, vamos dizer assim, é mais difícil de superá-lo, e que é o príncipe do mundo,
da qual a Bíblia fala. Ele é o príncipe do mundo porque ele tem todo esse poder sobre as coisas do mundo material. A nossa visão materialista do mundo, que deixa de entender o espiritual, se deve à forte atuação desse ser nessa dimensão terrena material. Ele é tão poderoso que ele atua sobre a gravidade, fazendo com que a gravidade na Terra ela tenha uma força maior do que a gravidade em outros astros, corpos celestes no espaço. Ele faz com que a gravidade é uma força que o que ela faz, ela condensa a matéria, é o seu primeiro papel. E depois ele cria as órbitas a partir dessa condensação da matéria criada. A condensação, a densificação, que é o melhor termo, da matéria aqui na esfera terrena, ela é uma densificação maior do que deveria ser, pela influência desse ser, que atua com muita força nessa dimensão material, terrena. Em outros locais do universo, a gravidade se comporta de forma diferente, porque essa densificação não foi tão forte. Muito bem, e os dois seres atuaram sobre a Blavatsky, por isso que eu estou falando deles, acho que é a primeira vez que a gente fala aqui, mas nós vamos falar muitas horas ainda sobre todo esse processo ao longo da nossa série sobre antroposofia. Então, este ser atuando sobre a Blavatsky fez com que ela se confundisse em algumas dos conhecimentos que ela obteve de forma clarividente. E a principal divergência entre o Steiner e a foi que a Blavatsky dizia que o Krishnamurti era uma reencarnação do Cristo. E o Steiner dizia que não. E aí, além de ele dizer que não era uma reencarnação do Cristo, ele apontava que o Cristo não vai reencarnar. A segunda vinda do Cristo, que é esperada pelo cristianismo, é uma segunda vinda que vem com o Cristo se manifestando não no nível da dimensão física, mas no nível da dimensão etérica, adjacente, próxima à Terra, a esfera das nuvens, da qual ele sempre atuou e onde ele está se tornando cada vez mais disponível para os seres humanos. A gente vai falar disso num outro momento. E aí houve essa divergência e houve também uma outra divergência sobre o nascimento de Jesus na Terra. Não vou tratar disso agora, mas foi uma outra grande divergência entre os dois. E aí o que ele coloca é que houve um engano dela a respeito de todo esse contexto, porque ela estava sob a influência desses seres luciféricos, tá? Num outro momento, isso é importante também a gente trazer, porque tem a ver com o que a gente vai chamar lá na frente de um processo de uma iniciação mal sucedida, tá? E que tem a ver com o uso de drogas em geral, e a gente vai focar aqui nos psicodélicos, que é a mais forte possibilidade de uma iniciação mal sucedida. Houve um momento da vida da Blavatsky em que a consciência dela foi completamente sequestrada. E para que isso tenha acontecido, houve um trabalho de seres humanos encarnados com seres espirituais decaídos, dessas hierarquias de seres decaídos, fazendo trabalhos do que na Índia se chamava de corrente de mão esquerda, é uma forma do ocultismo falar disso, e que numa linguagem atual a gente pode chamar de magia negra. A magia negra é sempre aquela que não respeita o livre-arbítrio dos indivíduos. E a magia branca, em contraposição, é aquela que aceita e só trabalha através do livre-arbítrio. Você só atua sobre um outro ser humano em seu benefício de forma verdadeira se você respeitar o seu livre-arbítrio. Se você não respeita o livre-arbítrio, isso é o que se pode chamar de magia negra. Que toda forma de manipulação do consciente da pessoa, do subconsciente da pessoa e do inconsciente da pessoa se enquadra nessa denominação de magia negra. E a gente vai falar sobre isso de uma forma em que tudo isso vai ficar claro e vamos lapidar a linguagem para que as pessoas possam... que é um tema delicado, vamos dizer assim, o próprio uso desse termo já é complicado.
A gente vai ter oportunidade de falar disso sob diferentes prismas para construir um conhecimento sólido sobre isso e ponderado, sem nenhum extremo. Mas, enfim, a Blavatsky, então, ela tem a sua consciência sequestrada por trabalhos de magia negra. O Steiner vai falar disso num texto dele, onde ele fala sobre o ocultismo do século XIX. 1870 faz parte aí do século XIX. E com a consciência sequestrada, outros seres tomaram conta do corpo astral, do corpo etérico e até de parte da personalidade do corpo físico dela, e ela chegou até a se esquecer do que era a verdadeira missão do trabalho dela, o verdadeiro propósito do trabalho dela. Ela tinha que ter falado de tudo o que ela falou durante décadas, simplesmente para criar os fundamentos para depois poder falar de reencarnação e karma. O máximo do conhecimento espiritual é aquele que vai nos permitir compreender com o nosso pensamento e com os nossos sentimentos como se manifestam esses fenômenos da reencarnação e do karma. Então ela tinha esquecido disso porque a consciência dela foi sequestrada, e aí ela foi levada para a Índia, e lá eles fizeram um grande trabalho de magia branca para poder libertar a consciência da Blavatsky, e aí ela continuou durante mais alguns anos ainda falando sobre reencarnação e karma, que era um tema que ela ainda não tinha tratado. Eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui. Com o Steiner não aconteceu exatamente esse sequestro da consciência dele, mas nunca aconteceu isso, melhor dizendo, mas ele também teve que postergar o trabalho dele, cujo objetivo era falar sempre de reencarnação e karma. Tinham outras pessoas que tinham que ter outras almas encarnadas que deveriam ter sido instrumento do mundo espiritual para trazer esse conhecimento sobre reencarnação para trazer todo o conhecimento da antroposofia. Tá? E eles não trouxeram esse conhecimento da antroposofia porque na guerra que existe entre luz e sombras, bem e mal, no mundo espiritual, elas foram impedidas de trazer esse conhecimento. E aí o Steiner veio para cobrir um buraco. Ele teve que falar tudo sobre a antroposofia primeiro, e só nos últimos 2 anos da vida dele é que ele pôde falar aquilo que era a verdadeira tarefa da encarnação dele, que era tratar sobre reencarnação e karma. Então, eu estou dizendo isso para mostrar a importância desse tema reencarnação e karma. Enfim. E aí, voltando à questão dos grupos de almas, a Blavatsky, então, ela trouxe esse conhecimento que veio a ser um alimento para que essas almas ligadas ao mundo espiritual, numa sociedade da era da industrialização, do materialismo crescente, elas pudessem ter acesso a um conhecimento que as deixariam nutridas para viver aqui na Terra, nutridas espiritualmente. Sim. E aí o Steiner vem e continua fazendo esse trabalho com a antroposofia. E ele teve que criar algo novo em função dessas influências sobre a Blavatsky, que fizeram com que ele colocasse alguns marcos específicos da antroposofia e fizesse um desenvolvimento diferente da antroposofia. E isso entra nesse contexto desse livro, The East and the Light of the West também, o Oriente à Luz do Ocidente. O que ele vai falar é que tudo aquilo que vem do Oriente deve ser considerado, só que aquilo que pode ser trazido pela antroposofia como uma nova luz sobre todos esses conhecimentos orientais, vai fazer com que esses conhecimentos orientais tenham uma refulgência, uma radiância, um brilho ainda muito maior. Então é uma complementariedade. E ao ouvir isso, eu já vi esse áudio desse capítulo algumas vezes, eu me lembrei da nossa proposta desde o início aqui, nas nossas gravações, que é sempre trazer as ciências espirituais. Sim. A gente não está trazendo a antroposofia sozinho, a gente está trazendo a antroposofia junto com os Vedas, junto com todo esse conhecimento que vem do Oriente, e o objetivo é exatamente esse que ele coloca aqui, e o que tende a acontecer é isso, que o conhecimento da antroposofia dá uma nova luz a tudo isso que vem do Oriente, e isso que vem do Oriente fica mais refulgente,
uma luz mais verdadeira, tira qualquer distorção disso, e a antroposofia também se engrandece utilizando esses conhecimentos aqui, fazendo o link. E a gente fala para dois públicos, né? Não há como você hoje, no Oriente e na Índia, trazer conhecimento querendo falar de antroposofia ou de cristianismo. A cultura é outra, mas na hora em que você une as duas coisas, 2 mais 2 é muito mais do que 4 nesse caso. Então, esse é o pano de fundo sobre esse tema. Nos pincela um aspecto interessante com relação à clarividência, tá? E aí vamos entender o que aconteceu até chegar em 1870, onde havia essa necessidade de Blavatsky, depois do Steiner virem, porque as pessoas têm essa necessidade, e essa necessidade, por que ela não era mais atendida? Então, vamos lá. No passado, na era Atlante, que é mais ou menos entre 10 e 12 mil anos do nosso momento atual, por que eu digo entre 10 e 12? Porque é uma transição do fim da era Atlante. E essa transição, ela é um período largo de tempo. As transições todas, elas não têm uma demarcação exata. São períodos em que ocorrem as transições. E nas transições existem subperíodos em que ocorrem as transições. Então, entre 10 e 12 mil anos. A Era Atlante era uma era onde o Sol estava posicionado, no final da Era Atlante, na constelação de Leão. Quando começa a nossa era, o nosso período cultural, que é o quinto período cultural, que é o período cultural pós-Atlante, começa com a Antiga Índia. Na Antiga Índia, você não tinha todas as pessoas como clarividentes, como na Atlântida, mas os principais líderes dos oráculos atlantes reencarnaram e eram os 7 rishis védicos, que na Atlântida já não tinham mais as qualidades da clarividência, tinham qualidades ligadas à intelectualidade já se desenvolvendo, quer dizer, ficou inibida a clarividência. Quando eles reencarnam, essa clarividência, ela vem com muita força porque a clarividência não era deles. Eles eram pessoas muito simples na realidade, na sua forma de pensar, mas já com alguma capacidade intelectual que se formava e que outros não tinham para poder registrar tudo isso, e a clarividência vinha como dádiva dos seres espirituais aos quais eles estavam conectados. Aí você tem os rishis védicos, que têm uma clarividência total e plena, e eles codificam todos os Vedas, que vai passando por milênios de forma oral e depois é registrado na forma escrita. Num segundo momento, você tem o período da antiga Pérsia, cujo principal líder é o Zaratustra, ou Zoroastro, o astro de ouro. A estrela da anunciação de 5 pontas com aquela cauda de cometa é a alma do Zoroastro. Ele é um dos mestres da humanidade, Zaratustra, um dos 12 bodhisattvas, um dos 7 mestres do cristianismo esotérico. Então, o Zoroastro, ele não conseguia mais perceber a realidade do Devachan superior, ou da realidade puramente espiritual que os rishis védicos acessavam. Ele acessava a espiritualidade até o nível astral. Deixa eu voltar um passo. Mas até o nível da realidade astral. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Nós temos um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral e um eu. Na antiga Atlântida, formou-se a base do nosso corpo físico. Quando era a época dos rishis védicos, se formou o nosso corpo etérico. E é nesse nível do corpo etérico, que é o oceano do espírito, que eles podem prescrutar toda a realidade do Akasha, passado, presente e futuro, em todas as dimensões, em todos os níveis. Os registros akáshicos são registros etéricos, é a memória do universo. Então, a formação desse corpo etérico deles permitiu com que eles acessassem já a partir de algo que é seu, e não que era dado totalmente de fora, mas com auxílio desses seres espirituais, essa clarividência. Num segundo momento, na época persa, estava se formando o corpo astral. E na formação do corpo astral, a realidade percebida pelo Zaratustra e outros mestres dessa época era a realidade astral. E ele via o Cristo se aproximando da Terra. E ele deu para o Cristo o nome de Ahura Mazdal, que é a aura do Sol, resumindo.
Então ele via essa entidade solar, o Cristo, se aproximando da Terra e deu a ela o nome de Ahura Mazdal. E ao mesmo tempo ele enxerga uma outra entidade sombria, ao qual ele dá o nome de Ahriman, que é o seu nome espiritual, que é esse inimigo do Cristo, e que na Bíblia é chamado de Satã ou de Satanás, que é o julgador dos homens, o acusador dos homens, ou o demônio dos obstáculos. Então ele é o ser que cria o karma e cria obstáculos para o desenvolvimento dos seres humanos. Um ser desvia os seres humanos do seu caminho e o outro cria obstáculos para o desenvolvimento do ser humano. Esse ser ele chamou de Ahriman. Num terceiro momento, a clarividência foi mais reduzida ainda, que é a clarividência na época egípcia. Na época egípcia, era necessária a existência do faraó como líder, e o faraó era um mensageiro divino, uma manifestação divina, porque ninguém mais acessava a clarividência praticamente naquela época, era muito pouco, um momento difícil, e qualquer clarividência também acessava um nível muito baixo, cada vez mais baixo de seres era acessado. Então você não conseguia com a clarividência ter um instrumento efetivamente evolutivo, porque você ia lidar com um nível muito baixo de dimensões espirituais, porque a humanidade estava em franca decadência. Em parte, as pirâmides existem porque no pós-morte as almas ficavam presas na esfera terrena, nessas dimensões baixas. E aí os faraós e outras pessoas importantes usavam a pirâmide efetivamente como um lugar onde a alma queria ficar para estar mais protegida nessa esfera muito negativa. Acho que nós falamos um pouco. Falamos disso, mas falamos no almoço. Não, no episódio anterior, eu acho. Pode ser. Alguns dos episódios anteriores, eu te perguntei as pirâmides o que eram de fato. É que tem o outro lado. Outras pirâmides eram pirâmides que eram veículos para as iniciações espirituais. Então você tinha... Isso, você falou Era isso. Você tinha 12 hierofantes normalmente, e pela Merkabah, que era a ponta da pirâmide, a alma saía, a mesma coisa que a gente falou aqui, o corpo etérico se soltava do corpo físico e fazia as incursões com a alma e com o espírito na realidade espiritual e trazia de lá o conhecimento espiritual que depois impresso no corpo etérico era acessado pelo corpo físico. Perfeito. São duas funções diferentes das pirâmides. Eu vou ter que voltar, mas eu vou terminar aqui. Desculpa que eu interrompi, mas... Não foi você que interrompeu, eu que me esqueci de falar mesmo. Ou tá certo, às vezes era para falar agora. A segunda função das pirâmides. Então, mas falando, dos egípcios, os faraós, então eram os representantes de Deus, porque você já não tinha mais essa clarividência, tá? Ela era reduzida. Aí o que você via? Se antes o Zaratustra conseguia enxergar o Cristo se aproximando da Terra de maiores distâncias espirituais, nessa época, o que restou da clarividência permitia que os egípcios enxergassem na constelação de Órion, Osíris. Osíris era a forma como eles viam o Cristo se manifestando a partir de Órion. E Ísis era a forma como eles viam a sabedoria cósmica, a Sofia cósmica, a gente ainda não falou muito disso, se aproximando ou o Espírito Santo. Há uma relação, isso a gente já falou, entre a Sofia cósmica e o Espírito Santo. Eles viam o Espírito Santo se aproximando da Terra, e eles chamavam de Ísis, na forma mais feminina, porque já mais ligada ao material, que era o Espírito Santo ou a Sofia cósmica se manifestando através de Sírius, tá? Que é uma outra... Me lembro agora se é constelação ou estrela no céu, acho que é uma constelação. Então era isso que eles viam. Muito bem. E aí depois disso, você tem o quarto período, que é o período greco-romano. Esse período greco-romano é um período em que já não existia mais clarividência. Você tem a clara divisão na história do pensamento humano de onde a clarividência termina. O último representante da clarividência é Platão. Até Platão, todos os filósofos eram clarividentes, mesmo que tendo uma reminiscência
dessa clarividência. Por isso que Platão fez a imagem, ou a metáfora da caverna. A gente só vê as sombras. A gente não vê mais os seres espirituais verdadeiros. A gente só vê as sombras, que é a projeção na esfera material. A luz espiritual bloqueada pelo material cria uma sombra. Então, os seres espirituais por trás da matéria não eram mais vistos. Só se via a sombra deles, que é o resultado dessa luz espiritual projetada na matéria que os esconde. Então, esse é o verdadeiro significado da caverna de Platão. E o próximo que era discípulo de Platão é Aristóteles, que é a reencarnação do Steiner, ou que era uma encarnação anterior do Steiner, melhor dizendo. Ali já tinha que se trabalhar totalmente sem as faculdades clarividentes. Por isso que Aristóteles é o pai da lógica racional, da lógica da racionalidade, porque ele só vai trabalhar com conceitos que eles trabalham com causa e efeito, e eles têm uma visão mais materialista da realidade. Ele não vai trabalhar com a visão superior, espiritual, dos seres espirituais. Isso era importante porque antes que o ser humano possa trabalhar com uma forma de raciocínio que contemple o espiritual, esse raciocínio lógico tem que ser aperfeiçoado. Ele tem que se desenvolver, ele tem que ser aperfeiçoado, e quanto mais próximo da perfeição do desenvolvimento dessa forma de pensar, melhor será depois o que ele poderá fazer com conhecimentos espirituais, que são muito mais complexos, o desafio é muito maior. Então você trabalha primeiro com aquilo que é mais simples para o desenvolvimento do seu intelecto, a gente falou disso hoje de manhã, e depois esse intelecto se torna um intelecto resoluto, Budi, o intelecto que é capaz de lidar com todas as questões espirituais. É um intelecto iluminado, onde toda essa luz espiritual, esses seres espirituais bloqueados pela matéria que se tornam sombra, passam a ser enxergados de novo. E ao falar dessas eras astrais, eu vou parar um pouquinho aqui, porque depois dessa época da greco-romana vem a nossa época. A nossa época começa em 1413 e vai até 3570. É o quinto período cultural pós-atlântico. Mas antes eu quero voltar para falar do aspecto astrológico. Vai até onde, perdão? 3.570. Dura sempre aproximadamente 2.160 anos, tá? Que é o que vai dar nessa conta. Aí o que você tem? Por que aproximadamente? As constelações elas podem ser um pouco maiores e menores, é isso disso que eu vou falar agora. Antiga Atlântida, qual era o signo? Vou ver se você se lembra. Calma, deixa eu concentrar. Você falou isso umas 3 vezes, né? Não me lembro. Leão. O Sol, ele vai de constelação em constelação no sentido horário. Sim. Só que as constelações, elas estão ordenadas no sentido anti-horário. Então, conforme o Sol vai rodando, ele vai indo uma constelação para trás. Então, o que acontece? Ele estava em Leão, aí a época dos antigos rishis védicos é a época de Câncer. Tá. Que está relacionado, o Leão está relacionado ao coração, Câncer está relacionado às costelas, depois você tem o período persa que está relacionado ao signo de Gêmeos. Tá? Vamos lá. Ele está indo ao contrário. Está indo ao contrário. No período dos rishis... É que eu abri aqui a ordem dos signos justamente para lembrar disso. É isso aí. No período dos rishis védicos, você tem toda a formação dos círculos do zodíaco, ou uma reestruturação, para criar toda a base do que tem que ser vivido nesse nosso período cultural pós-atlântico. Então, Câncer tem a ver com os 12 pares de costelas, que tem a ver com signos, que são opostos 2 a 2. Então, ali começa assim, e os rishis védicos acessavam tudo, até além do cordão do zodíaco. Depois você tem uma restrição, em que na época do Zaratustra, você está num nível astral mais baixo e é o signo de Gêmeos. Gêmeos representa a polaridade. Toda essa divisão em almas gêmeas e o crescimento a partir de almas gêmeas, bem e o mal, tem a ver com
também o bem e o mal, mas não é só isso, tem a ver com o signo de Gêmeos. E o Zaratustra percebia, ao mesmo tempo, o Cristo e Ahriman, porque é como se fosse o irmão gêmeo negativo do Cristo, o Ahriman. Então, isso acontece em Gêmeos. Aí você tem, na época egípto-caldaica, você está toda ela no signo de Touro. É egípto-caldaico, assírio, babilônica e hebraica. Tá? Todos esses povos viveram nessa mesma época. Mas é o signo de Touro. Então você tem, na cultura egípcia, você tem deidades com o símbolo do chifre do touro, você tem o culto ao deus Mitra, você tem... o touro dourado era um tema constante Sim, nessa época. E ao deus Mitra, tá? Que também é dessa época dos egípcios. Então, tem a ver com isso. Aí depois você tem o período seguinte, é o período de Áries, que é? É o cordeiro. É nesse período cultural que encarna o Cristo, que é o Cordeiro de Deus. A humanidade vinha numa decadência muito grande. Ela, no quarto período cultural, que é o greco-romano, bem no meio dele, o Cristo nasce e ele cria um ponto de inflexão onde a evolução volta a ocorrer. Então, do máximo da decadência, bate lá no fundo e o impulso dele com a encarnação dele é o que leva de novo para que a humanidade retome o ciclo evolutivo, tá? E isso tem a ver também com a clarividência. A clarividência ela foi diminuindo. O pensamento chega no máximo do seu desenvolvimento com a filosofia grega. E depois você tem que espiritualizar de novo esse pensamento, senão ele vai se tornar um pensamento materialista morto. E é isso que a gente está vivendo no nosso quinto período. O quinto período é o quinto período da divisão de águas, de bem e de mal até. É que o bem e mal vai sempre dividir e mesmo que você decaia, todo mundo tem todas as chances para se levantar de novo, tá? Mas há sempre esse processo... Outro tema constante da redenção. Da redenção, exatamente. Sempre, quanto mais você cai, mais forças você tem para se redimir. As duas coisas vêm juntas. Infelizmente, quanto mais você cai, mais essa redenção vai ser com muito sofrimento para você, para todos ao seu redor. Enfim, tem chance, mas a um custo muito alto. Então é melhor não cair tanto. Não cair tanto, exatamente. Mas enfim. Nós estamos em peixes agora. Exatamente. Mas aí o que acontece? Nós estamos em peixes e qual que é o próximo? Aquário. Aquário. Por que todo mundo fala da era de Aquário? The Age of Aquarius. A era de Aquário é algo que ficou muito presente no esoterismo, no misticismo. Eu cresci ouvindo falar desde criança dessa história da era de Aquário e não sabia o que era. A era de Aquário é algo que tem data astrológica, tem toda essa explicação por trás, que o signo de Aquário é o signo do aguadeiro. O Aquário, ele é um homem despejando água. Na realidade, aquele homem não é um homem, é um anjo. Então é o nosso anjo, o nosso Manas, a nossa personalidade espiritual, despejando sobre nós a água, que é o elemento etérico, que simboliza a memória, que simboliza a clarividência, que significa o acesso de novo ao mundo espiritual. Então, na nossa quinta época agora, que é a época de peixes, a gente tem essa dualidade da época de peixes. O símbolo de peixes são os dois peixes, tá? Invertidos. E essa inversão representa também isso, bem e mal, livre-arbítrio, escolha. Então, hoje nós estamos fazendo as nossas escolhas e isso vai nos levar no futuro a viver em encarnações futuras na época de Aquário, ou ligados ao nosso anjo da guarda, ao nosso Manas, início da manifestação da personalidade espiritual, ou a gente vai ficar à mercê do controle de forças contrárias à evolução, que vão assumir o lugar na nossa consciência, que era o lugar dessa nossa parte espiritual mais elevada. Então são todos, como eu falei do sequestro da consciência da Blavatsky e de magia negra e magia branca, todo esse processo que vai se desenvolver, que já está acontecendo agora,
o que vai acontecer na sexta e no sétimo período que vem adiante, que é essa época, a sexta época é a época de Aquário e a sétima época é a época de Capricórnio. O que vai acontecer lá já está acontecendo no quinto, porque o quinto, neste momento que a gente vive, é o momento da divisão. Então a divisão está acontecendo aqui, tudo está sendo determinado para o que vai acontecer predominantemente na evolução das pessoas no sexto e no sétimo período, que é esse de Aquário e depois de Capricórnio. E aí... E esse sexto período de Aquário, ele coincide com o sétimo milênio judaico, não? Do judaísmo místico. Não, vai de 3.570 mais 2.160 anos. Vamos ver quanto dá aqui, ó. 3.570 mais 2.160. 5.730, mais ou menos. Aí mais 260... nós estamos no ano 5.780 no calendário judaico. Estamos em qual ano? 5.784. Soma 280 aí. 5.784, não? Mais 260. Ah, não é isso que a gente tem que fazer, não. Dá 8.000. Não, vamos lá. Vamos fazer essa conta juntos, ó. 5.784 menos 20.24. Dá 3.760. 3.760. Mais o 3.570. 7.330, exatamente isso aí que você está falando. A sétima era judaica do Shabbat. A sétima era judaica. Eu não sabia dessa referência. Mas é exatamente elas isso. Coincidem. Até onde eu sabia, coincidem, era de Aquário, exatamente isso. Coincide e a gente fez a conta agora. As duas vertentes que falam sobre uma grande era de pujança e de consciência humana elevada. Então, isso é sempre relativo. Uma pausa. Por favor. Posso pegar um café ou organizar um café? Você quer um café? Eu quero um café agora. Vou pegar 2 cafés. Feita a pausa para o café, retornamos. Estávamos falando do calendário judaico, como ele coincide com a era de Aquário, na sexta, o sétimo milênio judaico com a sexta era astral. Perfeito. Vou só colocar uma curiosidade aqui, porque toda a cultura védica é baseada nessa leitura astrológica. E o próprio Steiner, na Antroposofia, como uma releitura de todos os Vedas, ele fala que é muito importante nós aprendermos a ler nas estrelas tudo o que se manifesta na realidade espiritual do ser humano e, a partir disso, como isso se manifesta na realidade material. É nosso conceito básico aqui de que por trás de toda manifestação material há uma manifestação espiritual, e a gente pode ler isso astrologicamente. E é isso que os povos fizeram. Conforme ia diminuindo a clarividência, foi aumentando a importância de ler o movimento dos astros e estrelas e aí interpretar a partir desses movimentos o que se via, ao invés de acessar diretamente como os rishis védicos acessavam. Então os persas desenvolveram um pedaço da astrologia, os egípcios continuaram desenvolvendo, sempre com muita importância. Quando a gente chega no povo greco-romano, só para falar o que é a mitologia grega e romana já era só uma reminiscência da antiga clarividência. De novo, o marco é Platão como o último clarividente e Aristóteles, o primeiro ser humano representando os não clarividentes. E toda a mitologia grega e romana como, lembra que a gente falou do sonho hoje de manhã? Que o sonho é só uma reminiscência daquilo que a alma e o eu viveram e que fica impressa no corpo etérico. A mitologia era isso, é a última reminiscência de uma codificação da clarividência que ficou registrada sob a forma de mitologia. Porque o ser humano já não acessava mais essa realidade espiritual e foi importante que isso fosse registrado dessa forma. E aí o Steiner é muito interessante, ele dá vários exemplos disso. Ele dá um exemplo não só do Platão e do Aristóteles, mas ele fala um que é muito bonito, que ele diz que 2 diferentes autores de uma peça grega, de teatro grego, eles fizeram peças muito parecidas. Eu não me lembro agora qual era o contexto das 2 peças. E que o primeiro escreveu ainda com
capacidades clarividentes. E o segundo já escreveu sem capacidades clarividentes. Mas o enredo era o mesmo. E aí, no primeiro, com capacidades clarividentes, esse autor grego, ele vai narrar a história de um personagem que comete um grande erro, comete um grande pecado, comete um grande mal. E aí, por ter cometido esse grande mal, esse personagem é atormentado pelas fúrias gregas. Então, as fúrias gregas vêm com força e atacam ele. Para uma referência moderna, pensa nos dementadores do Harry Potter. Aquilo lá é uma representação das fúrias, tá? Porque o Harry Potter se passa todo com acesso à realidade espiritual. O mundo dos não trouxas, né? O mundo da magia. É um mundo onde a clarividência existe. Enfim, de uma forma muito inadequada, mas que a gente pode interpretar certo e aí pode aproveitar algumas coisas dali. Todos os filmes e literatura, ficção, podem nos ajudar se a gente botar os pingos nos is e colocar tudo no seu devido lugar. Mas, enfim, ele é atacado pelas fúrias gregas e é um grande sofrimento, uma grande tortura psicológica, isso que ele vive. Aí o outro autor escreve exatamente a mesma peça, com o mesmo enredo, e esse mesmo personagem, numa época em que a clarividência não existia mais, o que acontece com ele é que ele entristece e ele sofre, mas aquilo que antes era a visão de seres espirituais se manifesta nesse novo contexto como o nascimento da consciência. Ele sabe que por ele ter errado, ele estava vivendo aquela situação kármica. Ele percebe que a consequência do erro dele é esse karma, é esse sofrimento. E isso é um processo de consciência. Então, para que, como parte do processo do desenvolvimento do eu, e o eu é igual à nossa parte consciente, nosso espírito é igual à nossa parte consciente, que se manifesta na nossa personalidade como um raio, enquanto a gente não desenvolve a totalidade disso, essa personalidade ela toma consciência dessa maneira. O que os erros geram de consequências ruins, o que os acertos geram de consequências boas. Então ali você percebe como é a diferença de percepção da realidade de alguém que tem a clarividência, de alguém que não tem a clarividência. E todos os nossos processos de consciência, em que a gente aprende algo, em que a gente pode, a partir dos nossos erros, avaliar as consequências deles e se vale a pena ou não, ou por que num determinado momento eu ainda era despreparado e eu errei, como esse erro me transformou e como hoje eu consigo acertar em função de um aprendizado, de um erro do passado, com causa e consequência. Então, tudo isso existe como processos de consciência do ser humano, mesmo que ele não tenha mais acesso a essa realidade espiritual. E aí, para que isso tudo tenha valor e a evolução possa continuar, é muito necessário que cada vez mais o ser humano passe a ter acesso ao conhecimento espiritual, para que tudo aquilo que ele experimenta, ele possa entender a partir de um conhecimento mais profundo da espiritualidade. Esse processo de conscientização, ele segue por etapas, ele tem fases. E nas etapas mais avançadas, você precisa muito do acesso a esse conhecimento espiritual para poder evoluir, para poder se conscientizar mais. Somente com o conhecimento de reencarnação e karma, você vai poder fazer decisões corretas que vão te levar no caminho da evolução e não no caminho da involução. E aí eu vou trazer um exemplo muito bonito, só para voltar, a gente ainda está na época greco-romana, tá? O parênteses a gente abriu ali, vamos falar um pouquinho mais depois da época de peixes, que a gente não falou e já foi direto para aquário. É bom a gente fazer esse antes, depois e aí falar de onde nós estamos hoje. Exatamente, não tem regra, a gente está sendo aqui conduzido com os seres aos quais nós estamos conectados para que a gente possa, de forma adequada, transmitir o conhecimento para quem esses seres trouxeram para ver o nosso podcast também. A coisa funciona mais ou menos assim, entendeu? Mas, enfim, um exemplo lindo do sucessor do Maharishi, do Rajaram. Ele falou isso durante a pandemia. Ele falou assim, o karma
se manifesta de diferentes formas para diferentes seres humanos. Quanto mais evoluída a pessoa espiritualmente, quer dizer, quanto mais ela abarca essas dimensões espirituais na sua consciência, mais o karma se torna mais rápido, mais perceptível. Você sabe que, fazer um parênteses dentro do parênteses, os Beatles fizeram uma música chamada Instant Karma, o karma instantâneo. Falavam, Instant Karma is gonna get you, era o refrão da letra, o karma instantâneo vai te pegar, vai te atingir. É porque eles ouviram do Maharishi algo semelhante sobre como o karma pode se manifestar como um karma instantâneo, dependendo do seu momento de evolução. Hoje de manhã a gente falou sobre o karma terciário, o karma secundário e o karma primário. Todos eles estão conectados e dependendo de onde você está na sua evolução, ele pode se manifestar mais rápido. Tudo isso, que é muito etéreo, da forma como eu falei agora, muito abstrato, fica muito fácil de entender com a imagem que o Rajaram, Tony Nader, médico, psiquiatra, neurocientista, trouxe durante a pandemia. Ele fala o seguinte, você pode pensar no karma da seguinte maneira. Quando os seus aprendizados do karma são muito iniciais ainda, você pode pensar que o karma é como uma bola que você pega e joga ela com toda a sua força no espaço. Vamos imaginar que você tem tanta força que você jogou essa bola e ela foi até bater num planeta que estava passando lá longe e na hora que bateu nesse planeta, essa bola voltou para você. Primeiro que é linda a imagem dele, porque é exatamente isso que é a astrologia e é assim que a gente mede as coisas. Um impulso que é dado num determinado momento, ele vira uma energia e através da rota, das órbitas dos planetas, de toda a matemática divina, a matemática é uma ciência espiritual muito elevada, filosofia e matemática é a maneira como hoje a gente mais acessa as verdades espirituais com ciência. É exatamente verdade, a bola vai lá e ela vai atingir diferentes manifestações no mundo astral e isso vai voltar para você no seu corpo astral primeiro, a questão de que as doenças se manifestam primeiro como falta de fé. Se você tem um bom karma, você tem mais a percepção de Deus do que se você tem um mau karma. Se você tem um bom karma, mais você se identifica com a parte divina que está em você e menos com o seu ego temporal e terreno e a sua personalidade humana. Então, todas essas coisas existem e você, então, recebe de volta o seu karma, entrando pelo seu corpo astral, se não resolver ali, vai para o etérico, vai para o físico, pode virar doença. Esse foi o exemplo que a gente deu mais cedo, no episódio anterior que a gente gravou hoje também. Muito bem. Aí, o que ele vai falar é, agora imagine que você está um pouco mais, você está muito evoluído, que você já está num nível de aprendizado em que você acumulou muito conhecimento espiritual, você acumulou muita experiência e você já teve a oportunidade de lidar com todo esse karma que te atingiu. Vai chegar uma hora que o karma vai se comportar como se você tivesse essa mesma bola e você joga ela com toda a sua força, só que tem um muro do seu lado. E a bola bate no muro e volta na sua testa, ou volta no seu peito, ou volta em algum lugar. Nessa hora em que a resposta kármica é instantânea, você tem plena consciência das consequências dos seus atos. E aí você já sabe que não é bom fazer uma coisa que te trouxe um resultado ruim. E é bom fazer uma coisa que te trouxe um resultado bom. Tá? Essa mesma bola pode ser algo bom ou ruim nesse caso. Então é imediato. Vai e volta, vai e volta. E se você fizer vários lançamentos dessa bola, quer dizer, várias diferentes ações, e o resultado é imediato, você consegue construir numa única vida um processo evolutivo muito rápido, uma consciência espiritual muito rápida, e isso acelera a sua evolução, e você vai começar a fazer escolhas de fazer aquilo que te traz bons resultados e não maus resultados. Então, esse é um conceito que eu acho que é muito bonito para falar do karma. Só um detalhe.
uma outra coisa que ele fala num dos livros dele, acabamos não pegando o livro, hein? A gente ia mostrar aqui. Uma das coisas que ele fala num dos livros dele também é que há um paradoxo também nessa questão do karma, porque quanto mais próximo você está do seu processo evolutivo, consciência cósmica, consciência de Deus, consciência de unidade, manas, buddhi, atma, do espírito atuando sobre você, mais você vai ver que a distinção entre bem e mal, ela é muito menor do que você imaginava. Por quê? Nos níveis inferiores da realidade, você não consegue ver que o mal que te aflige como karma é também aquilo que te permite evoluir. Nesse nível mais próximo já da unidade da vida, do nível espiritual da vida, mais você consegue perceber que este mal que te aflige, ele ajuda na sua evolução. E um dos aspectos disso, onde bem e mal estão muito próximos um do outro, como manifestações na vida humana, um desses aspectos é esse, de que mesmo o mal, nesse estágio em que você consegue perceber as consequências do mal, pelo fato dele te permitir uma consciência imediata e uma mudança imediata de escolhas na sua vida, este mal ele tem uma característica muito próxima de um bem, e que aqui nesse outro nível você não consegue perceber isso. Tá? Então esse é um outro aspecto interessante. Muito bem, eu me perdi. Onde estávamos? Para depois ter aberto esse enorme parênteses que a gente abriu. Foi um parênteses meio longo, você divergiu um pouco do assunto principal. Eu divergi um pouco do assunto principal. Então, vamos falar vamos pegar o assunto principal falando da Era de Peixes. Isso, exato. Na realidade, a Era de Peixes tem a ver exatamente com isso que a gente falou. A gente está sendo aqui espírito guiado, é o que está acontecendo aqui. Por quê? O mais importante a se dizer dessa Era de Peixes é que ela é uma era de natureza mercurial. Tá? O planeta Terra, até a encarnação do Cristo na Terra, era um planeta onde prevaleciam as forças do planeta Marte, Marte da guerra, Marte do conflito. Polaridades que se resumiam a conflito, mais a conflito e menos a evolução. A partir da encarnação do Cristo, uma segunda influência planetária se manifesta junto com essa atual encarnação da Terra, que é a quarta encarnação do planeta Terra, que é o planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta da dualidade. E o Steiner vai trazer 3 personagens da Bíblia como elementos mercuriais. E isso vai servir de exemplo para a gente para entender a Era de Peixes e que se conecta com tudo que eu acabei de falar de karma. Maria Madalena era uma personalidade mercurial. Ela estava para ser apedrejada, ela cometeu adultério, ela tinha um descontrole sobre a sua energia sexual. Polo inferior do organismo, alma da sensação. A gente ainda não falou muito sobre isso, mas vamos falar nos próximos episódios, alma da sensação, alma da índole ou intelecto e alma da consciência. Maria Madalena, ela tinha essa natureza mercurial se manifestando muito na sua alma da sensação. Ela se perdia, se deixava seduzir ou era influenciada, tomada pelas forças sexuais em desequilíbrio. Foi o que a levou a cometer adultério. A mesma Maria Madalena, ela é a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Ela estava na cruz, vendo o Cristo ser crucificado. Só quem estava lá era Maria Madalena, Maria, mulher de Cleófas, e Maria, mãe de Jesus, e São João Evangelista. Cada um deles representa um desses níveis do ser humano, cada um desses personagens. Maria Madalena, alma da sensação, Maria, mulher de Cleófas, alma do intelecto ou da índole, e Maria, mãe de Jesus, a alma da consciência, e São João Evangelista, o eu humano, que vem acima
do desenvolvimento desses 3 níveis da alma, e é quem desenvolve esses 3 níveis da alma. E quando Cristo diz, eis mulher o teu filho, eis aqui a tua mãe, ele está se referindo a esse ser espiritual que nasce no ser humano a partir do nível da alma da consciência representado aqui por Maria. Enfim, mas voltando a Maria Madalena, ela estava lá, ela foi a primeira a ver o Cristo ressurreto, e o que mais marca a transformação de Maria Madalena é o episódio onde na quarta-feira da Semana Santa ela vai ungir os pés do Cristo com o cabelo dela. Ela faz isso. E ali o Steiner mostra que algo invisível aos olhos humanos estava acontecendo, mas de suma importância para o desenvolvimento espiritual da humanidade estava acontecendo, porque Maria Madalena, naquele momento, ela desenvolve na sua plenitude a alma da sensação. Então ela transforma todos os impulsos da sexualidade em impulsos de devoção a Deus. E ela se entrega completamente a sua alma àquele que ela reconhece como sendo o Cristo, que é aquele que nos doa um eu, uma individualidade, um espírito. É a partir dele que a gente tem isso. Ela reconhece isso. Então ali é um espírito mercurial que se transforma e ela leva ao pleno desenvolvimento da alma da sensação. O outro espírito mercurial da Bíblia é Pedro. E Pedro representa o espírito que está entre uma coisa e outra. O Pedro nega Cristo 3 vezes, ao mesmo tempo é ele que reconhece a entidade do Cristo se manifestando através de Jesus de Nazaré. E tem aquela pergunta, o que dizem de Elias? E aí fala, o que dizem de João? É uma reencarnação de Elias? Aí tem um outro profeta, é Elias, não fala de reencarnação, mas é esse o sentido. É Elias, é um outro profeta? 3 possibilidades ali para quem é Elias, e aí ele pergunta, e eu, quem sou? Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E ali ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele está falando ali é que o Pedro, ele conseguiu se firmar na sua individualidade e a partir dela reconhecer o Cristo como o Senhor de todas as individualidades, o Senhor de todos os espíritos. Mas Pedro tem essa oscilação. Pedro tem dúvida o tempo todo. Essa é a natureza mercurial. É uma dúvida no pensar. Sim. E que depois ele vai trabalhar isso ao longo de toda a sua encarnação. Há passagens na Bíblia em que Pedro fala que ele tinha um aguilhão e Cristo diz para ele, você, quando era criança, podia ir para quando você queria. Quando você for mais velho, você não poderá fazer essas escolhas. Você irá para lugares que você não gostaria de ir. E isso tem a ver com o aguilhão do karma. Aguilhão é a madeira que se coloca na nuca do boi e a partir dela que você controla para onde o boi vai. E próprio Pedro fala que ele tinha esse aguilhão. Esse aguilhão é o símbolo esotérico da escola de mistério ao qual Pedro pertencia, que haviam 4 escolas de mistérios à época, e que representa o papel do karma. É o karma que não permite que Pedro vá para lá ou para cá, e esse karma é relacionado a um demônio, que é o mesmo Ahriman do qual a gente vinha falando, o mesmo Satã da Bíblia, que a gente relacionou como a mesma entidade. A palavra Ahriman diz uma coisa, Satã outra, e dependendo do contexto é um ou outro, pelo que ela significa. E aí Pedro tinha então essa natureza. Ao mesmo tempo que ele pode perceber o Cristo, ele tem a influência de um outro ser determinando os passos dele e os destinos dele. E isso, ele tem que lidar com isso durante toda a encarnação dele. E depois quando ele vem a falecer, a fazer a passagem, aí ele se torna a grande figura espiritual, porque naquela encarnação ele definiu o karma dele e realmente se elevou espiritualmente. Por isso que Pedro e Paulo são os patriarcas da igreja, e todas essas coisas têm a ver com o desenvolvimento que Pedro atingiu naquela vida, mesmo após a morte de Jesus. E isso vai culminar nessa personalidade mercurial,
perdão, voltando um pouco, o Cristo pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala, amo. Pedro, tu me amas? Ele fala de novo, e 3 vezes depois ele nega o Cristo, quando o Cristo é preso lá em Getsemane e é levado pelos exércitos para julgamento, martírio, depois crucificação. E além disso, onde é que isso culmina então na vida de Pedro, que eu queria chegar? Pedro em Roma está fugindo porque ele ia ser crucificado, preso e crucificado e morto se ele ficasse em Roma. E aí ele está fugindo de Roma pela Via Ápia. Desculpa, que aqui até eu me emociono. Você vai entender por quê. Ele está fugindo de Roma pela Via Ápia e Cristo aparece para ele sob a forma de um anjo e ele diz, Quo vadis, homine? Para onde você vai, homem? Que tem até um filme sob esse mesmo nome, Quo vadis. E nessa hora, Pedro se dá conta ao que esse anjo, que era o próprio Cristo, se referia. Quer dizer, aonde você pensa que você vai, porque você está fugindo ao seu destino. Você tem que aceitar o seu karma e você tem que cumprir o seu destino, por mais difícil e sofrido que ele seja. E naquele momento, Pedro retorna, é uma conversão, ele volta para Roma, eu acho que ele é preso no dia seguinte mesmo, crucificado e morto. Ele ia ter uma morte igual a do mestre, mas ele sabia que o mestre era superior e ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. É exatamente isso. E eu fiquei um pouco emocionado porque no exato lugar em que Cristo, sobre a forma de um anjo, fala com Pedro, hoje tem uma pequena, não uma pequena capela, até ela é média, na Via Ápia em Roma. E eu fiz esse caminho. E eu não sabia dessa história toda, e eu li isso nessa capela. Então foi muito emocionante tomar conhecimento desses fatos todos no lugar em que eles aconteceram. E efetivamente, a minha intuição, os meus sentimentos, o que me foi revelado naquele momento é que aconteceu exatamente ali e eu pude sentir essa presença espiritual, tanto do Cristo quanto da alma humana que tem que aceitar o seu destino, qualquer que seja ele. E tem uma outra curiosidade dessa capelinha aí, ou dessa igrejinha, lá tem a primeira versão de uma pintura do Cristo. Hoje em dia pouca gente sabe que o original está ali e que está relacionado a esse evento, por isso que eu estou trazendo. Mas é um Cristo que você já deve ter visto, é uma imagem do Cristo, da qual sai dele um raio vermelho e um raio azul. É uma imagem bem conhecida do Cristo. Aqui fala que são os raios da Divina Misericórdia. Eu vou dizer o que são esses raios. Esses raios representam o corpo astral, que é o raio azul, e o corpo etérico do Cristo atuando sobre Pedro naquele momento. Existem réplicas espirituais do corpo astral, do corpo etérico e do eu do Cristo. E naquele momento, o Cristo despeja sobre Pedro essa perfeição dos seus corpos astral e etérico. E isso é o que garante, dali para frente também, toda a evolução de Pedro. Quer dizer, ele se sintoniza plenamente com a energia do Cristo no corpo astral e no corpo etérico do Cristo. Assim como os seres das hierarquias celestiais, a gente vem falando, os mestres espirituais podem atuar sobre o ser humano, o próprio Cristo também atua através dos diferentes corpos que ele criou e manteve vivos na dimensão espiritual, que podem ser divididos e atuar sobre os seres humanos. Ele despeja isso fortemente sobre o Pedro. Isso tem a ver com o que a gente vai falar na Era de Peixes, hein? E essa é uma construção que está vindo, todo esse conhecimento está em mim, mas eu estou observando como isso está sendo construído na minha fala nesse momento. Vamos lá. Aí o que acontece? A outra alma, essa é uma alma mercurial de Pedro, tá? E esse é um momento importante. Só mais uma curiosidade, se você for em Belém, na gruta onde o Cristo nasceu, na Igreja da Natividade, todos os quadros que estão lá, eles têm essas mesmas cores que estão no tecido
das roupas de Maria, ou no tecido do Cristo, e tem o verde também ali. Cada uma dessas cores simboliza um desses corpos. E o azul e o vermelho em Maria significa que ela está doando para o Cristo, no momento que ele nasce, a pureza dos seus corpos etéricos e do seu corpo astral. Então, para todos os seres isso vale. E sempre os que vêm antes como mestres, os que vêm antes no momento encarnatório, sempre estão doando de si, seja encarnados ou espiritualmente, para aqueles que estão conectados com esses seres dentro do seu processo espiritual. Há uma doação desses corpos, há uma doação dessa energia. E a terceira alma, então, agora fechando o tema, a terceira alma de natureza mercurial é a de Judas. E Judas representa aquele que foi para o abismo. Enquanto Maria Madalena se eleva mais rapidamente, enquanto Pedro, por já ter uma intelectualidade maior, já está vivendo mais em questões de intelectuais, de materialismo, de pensamento mais intelectual, que já é mais no nível da alma do intelecto, demorou um pouco mais. Judas é aquele que se perde completamente. Na natureza mercurial dele, ele faz uma opção pelo mal. Ele faz uma opção pelo erro e as consequências são terríveis. Ele faz uma opção materialista. Judas não achava que Cristo ia morrer. Ele faz a denúncia ou ele identifica quem é o Cristo, porque ele achava que o Cristo ia de repente se revelar como um ser espiritual e dizer, não, eu sou a encarnação aqui de Deus, eu sou o Cristo, o Redentor da humanidade, e eu vim aqui para ser o rei dos judeus. Judas acreditava nisso porque ele só acreditava na realidade material. Não fazia sentido nenhum para a forma dele de pensar, que já estava totalmente contaminada por uma forma de pensamento materialista, que ao morrer, ao se entregar completamente, ao se sacrificar, ao doar toda a sua substancialidade divina, Cristo estaria cumprindo a sua missão terrena de redimir todos os pecados da humanidade e assim puxar para si uma carga kármica muito grande para que a humanidade pudesse de novo, mais leve, voltar a evoluir. Não conseguia entender isso. Ele achava que só uma manifestação como um rei, como poder material, como riqueza material, poderia fazer a conclusão da missão do Cristo naquele momento. E aí ele pensa dessa maneira porque ele tinha influências que eram influências demoníacas sobre ele. Isso está na Bíblia também. Na boca de Judas, o demônio, ou Satanás, essa é a palavra, Satanás Ahriman, entra em Judas pela boca e toma conta da sua consciência. Ele não estava preparado para receber o corpo e o sangue de Cristo. E se você não está preparado para receber o corpo e o sangue de Cristo, como os outros apóstolos estavam, que é Cristo atuando tanto na sua alma, no seu eu, quanto atuando no seu corpo etérico e no seu corpo físico, você é possuído por outras entidades. Ou é um ou é outro. E isso tem a ver com a natureza mercurial. Então ele foi possuído em possessão espiritual, ele delata o Cristo, e isso leva ao evento da crucificação, e ele tem um terrível destino, ele acaba se suicidando naquela mesma noite também. E o suicídio é algo muito complicado, do qual a gente vai falar mais adiante também aqui num contexto muito bonito. Enfim, então essa natureza de alma mercurial. E aí, o que você tem, então, na nossa era, que é essa era de peixes, é essa era onde a gente está fazendo a escolha pelo bem ou pelo mal. A gente pode ser Judas, que faz uma escolha pelo mal e tem esse destino terrível. A gente pode ser como Maria Madalena, que desenvolve as forças da alma da sensação, e aí tem uma base para o desenvolvimento da alma da intelecto e uma base para o desenvolvimento da alma da consciência, e se elevar espiritualmente, ou a gente pode decair do outro lado. E durante esse processo, a gente vai ter dúvida, erros e acertos, conhecimentos sobre o karma, assim como aquilo que é representado na biografia de Pedro. Então, esse é o nosso momento. E não por engano, mas por total sincronicidade, naquele mesmo caminho ali da Via Ápia, para onde ele leva, você sabe? A Via Ápia começa no Coliseu e leva às catacumbas.
E as catacumbas eram o lugar de encontro dos cristãos que eram perseguidos pelos romanos. Então, os cristãos fazendo opção pelo bem, tendo que lutar contra o mal, representado pelos romanos na época, e todas as matanças, destruição, perseguições que existiram durante várias décadas, ou vários séculos, na realidade. E até hoje é isso que a gente vive. Essa era de peixes é uma era da luta do bem contra o mal. E nessa luta do bem contra o mal, através de erros e acertos, causa e consequência e percepção disso, aprendizado sobre o karma e aprendizado sobre realidade espiritual, para entender como é que isso está relacionado ao karma dessa vida, karma primário, karma secundário, karma terciário, toda essa relação complexa do karma e diferentes níveis de karma, karma geográfico, karma familiar, karma individual, karma de uma nação, karma de um momento histórico, karma de um momento cultural, tudo isso a gente tem que aprender para poder ser base para as nossas escolhas entre bem e mal. E tudo isso já está muito marcado na nossa história com esse momento ali das catacumbas. E o signo de peixes era o símbolo desses cristãos. Ictus, que é a maneira como eles se autodenominavam, e que também é a sigla Ictus, Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em grego, perdão, em latim, eu não sei se é grego ou em latim, mas significa o Jesus Cristo, Rei dos Judeus, que é o que estava na... é muito ligado ao Jesus. É o que estava na cruz, mas é o que estava em cima da cruz, é essa palavra Ictus, que significa isso. É em romano, na realidade, porque ele foi crucificado pelos romanos. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ictus também significa, esse mesmo acrônimo, significa peixes. E os símbolos que você tem nas catacumbas são sempre os símbolos do peixes, que representa essa luta e essa escolha, esse aprendizado entre o bem e o mal. E aí, isso tem uma relação também com o nível da vontade do ser humano. No passado, na época greco-romana, nós vivíamos, e mais ainda, nós vivemos os mistérios da sabedoria. Hoje nós vivemos os mistérios da vontade, que também são os mistérios do bem e do mal. Nós temos que a vontade, no fim do dia, é ali que está o nível mais profundo do nosso livre-arbítrio. Na realidade, é ali que está o nível do nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, eles nos leva exatamente a essa escolha do bem e do mal. Então, os mistérios da vontade são também os mistérios do bem e do mal. Esse é o grande aprendizado que a gente está fazendo. E aí, nessa era, então, que já é esse quinto período cultural pós-atlântico, que não é mais o greco-romano, chama-se o período germano-anglo-saxão, onde as nações soberanas são as de língua germânica ou as de língua anglo-saxônica, então Alemanha e Inglaterra, todo o Reino Unido na realidade, e já com uma influência muito grande dos Estados Unidos, que representa nas Américas fortemente essa origem germano-anglo-saxã. Muito bem. Então, sumarizando, era de peixes essa escolha entre bem e mal. E aí tudo que a gente vive na vida, e que a gente vai falar aqui sobre uso de drogas, tem a ver com esse processo de saber se a droga é para o bem ou se a droga é para o mal. Em que contexto ela pode ser para o bem, em que contexto ela pode ser para o mal, em que contexto ela é um veneno, em que contexto ela é um néctar ou um remédio. E como é que isso se insere dentro de um contexto de uma luta de forças espirituais. Esse é o momento que a gente está vivendo. E a gente ainda está fazendo isso com muita cegueira espiritual. A clarividência ainda não voltou, embora ela já tivesse que ter voltado. Hoje, a gente está ainda há
Eu vou dizer que 90% ou mais da humanidade ainda estão desenvolvendo a sua alma da sensação e a sua alma do intelecto. A gente vai explicar o que é isso mais adiante nos próximos episódios. Mas já era esperado que nós todos já tivéssemos desenvolvido a nossa alma da consciência. A alma da consciência também recebe o nome de alma espiritual. Por quê? Ela já está no limiar entre a consciência material e a consciência espiritual. O nível mais elevado da alma já é um nível espiritual per se, mesmo que ainda seja no nível da alma. É o Devachan inferior. E aí o Devachan superior é aquilo que é espiritual propriamente dito. Você já está no limite ou no limiar desse Devachan inferior. E aí, se nós tivéssemos hoje já as capacidades de enxergar o que acontece no limiar do mundo espiritual, nós cometeríamos menos erros. Mas por não enxergarmos as manifestações espirituais por trás das manifestações materiais, é que nós ainda incorremos em tantos erros quanto os erros que nós incorremos hoje em dia. E aí, algumas pessoas já estão desenvolvendo novamente as capacidades clarividentes para que elas possam ser instrumentos de manifestação de conhecimentos espirituais, vale dizer, manifestação de seres espirituais, que são os portadores desses conhecimentos, para que possa haver uma orientação para a humanidade sobre o que é certo e o que é errado, onde está o bem e onde está o mal nessa nossa era. Nós temos em todas as escrituras sagradas orientações sobre o que é o bem e o mal. As indianas trazem isso, a Bíblia traz os 10 mandamentos, o Cristo renovou todos os mandamentos, vamos dizer assim, espirituais. Sim. Ele transformou vários dos mandamentos em amar ao próximo como a você mesmo e amar aos seus inimigos, que é a coisa mais difícil de fazer, mas não tem outro jeito. Sim. A gente só supera o mal com gentileza, a gente só supera o mal com o bem. O mal só pode ser combatido com o bem para ser verdadeiramente transformado. Senão o mal alimenta o mal e a origem dos conflitos humanos é sempre o mal dos dois lados, sem que ninguém perceba isso. A gente ainda vai chegar num ponto de perceber que só o bem efetivamente pode combater o mal, porque aí ele não combate, ele acolhe o mal e ele usa a força do mal para transformar o mal. Isso representa sacrifício e todos os seres espirituais que atuam na criação sacrificaram sempre parte de si para que hoje o ser humano possa viver a sua evolução, e o próprio ser humano, um dos grandes aprendizados que ele tem que fazer é do que ele pode sacrificar espiritualmente para também contribuir com a evolução. Então esse é o contexto. E tudo isso dá alguns episódios para a gente falar, onde a gente pode detalhar muito tudo isso. Mas já era esperado, então, que a gente tivesse essa clarividência. Vamos focar no ponto da clarividência e depois, num outro episódio, a gente abre tudo isso. Como nós não temos essa clarividência, ainda há o erro. E o processo que a gente está vivendo agora, o que é esse início da clarividência? O início da clarividência ele é complicado, porque ele vem ainda maculado da influência de outras forças, assim como aconteceu com a Blavatsky, em diferentes momentos da vida dela, assim como pode acontecer num processo mercurial, da gente ter dúvida, não saber o que é o bem e o que é o mal, poder errar nos exemplos que eu dei de Pedro, a possibilidade de cair completamente também, como no caso de Judas. Para que tudo isso seja evitado, o primeiro passo disso é o que o Steiner chama do desenvolvimento da consciência imaginativa. Ele tem um livrinho que chama-se O Anjo em Nosso Corpo Astral. Ele explica como a primeira manifestação da clarividência se dá com imagens espirituais que são inseridas mesmo na nossa alma, são inseridas na nossa consciência, e a gente pode, mesmo não tendo pleno desenvolvimento dos órgãos espirituais, pela atuação do anjo em nosso corpo astral, aquilo se manifesta como imagens, é o primeiro grau de clarividência como orientador de tudo que a gente tem que fazer. E, além disso, tem todo o papel dos mestres da humanidade também nos orientando, porque nós estamos andando pelo Vale da Sombra e da Morte e não temos a nossa lanterninha cheia de óleo, uma outra imagem bíblica, para iluminar o caminho para saber onde eu vou. Mesmo no Vale da Sombra e da Morte, o Senhor é meu pastor,
e ele nada me faltará. Você tem, apesar de como a gente está, do nosso atual estágio de desenvolvimento da não clarividência, a gente, se nós nos conectarmos através do coração a esses seres espirituais, através do pensamento, através da vontade, fazendo escolhas corretas, a gente sempre vai receber o auxílio para atravessar essa escuridão onde a gente não enxerga mais a realidade espiritual. Hoje é noite para a nossa visão espiritual. Na clarividência, a noite espiritual se torna dia, você enxerga todos os seres e você sabe se posicionar entre bem e mal. E aí eu vou pegar um outro gancho para falar sobre isso, dentro desse mesmo contexto do The East in the Light of the West, o Oriente à luz do Ocidente, para trazer tudo isso sobre a perspectiva dos chakras. Tá? Nós temos 7 chakras principais no nosso corpo e alguns secundários. Tá? Vamos falar dos 7 principais. Os chakras, enquanto nós não... Os chakras normalmente estão parados hoje em dia. E eles deveriam estar... Para ter a clarividência crística, que é essa clarividência que nos é permitida pelo fato do Cristo ter encarnado e ter dado um novo impulso à nossa evolução, aquilo que estava descendo voltou a se elevar, isso significa que ele nos deu um impulso para que gradualmente a gente vá desenvolvendo todas as capacidades espirituais mais elevadas. Ele mesmo diz isso na Bíblia para os seus apóstolos, dizendo que os apóstolos ele fazia alguns sinais, mas que os apóstolos iam fazer coisas muito maiores do que o que ele estava fazendo, porque todos os apóstolos e os seres humanos que forem para uma curva ascendente vão desenvolver capacidades espirituais muito elevadas e que isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da Terra. Sim. Então, quanto mais a Terra evolui, mais o ser humano vai poder manifestar essas capacidades elevadas. E aquilo, então, que está parado hoje, ao girar, ser ativado e girar no sentido horário, vai abrir a possibilidade para a manifestação dessas capacidades espirituais. A nova clarividência tem um movimento horário dos nossos chakras. E aí você tem uma antiga clarividência, que é o que o Cristo também determinou que tinha que acabar na sua época. Quando ele, na segunda-feira da Semana Santa, passa sob uma figueira na cidade de Bet-Fage. Bet é casa e Fage é figueira, então é a Casa dos Figos. É uma vila, eu também fui visitar em Israel, eu tive 3 vezes lá e eu posso ser guia turístico de tudo que aconteceu no cristianismo e de tudo do judaísmo que tem impacto no cristianismo. Mas eu fui visitar Bet-Fage, que é uma cidadezinha do outro lado da colina, onde tem o Monte das Oliveiras. Tem uma casa lá ainda que tem aspectos históricos, enfim. Bet-Fage, que é a Casa dos Figos, é ali. Quando Cristo estava andando por ali na segunda-feira santa, ele se afasta dos discípulos, vai até uma figueira e decreta um sankalpa, que nem a gente falou hoje sobre os rituais védicos. Ele faz um decreto determinando que esta árvore nunca mais deverá dar frutos. E os apóstolos não entendem, quer dizer, ele matou uma árvore, por que fazer isso com a árvore? A figueira é o símbolo da antiga clarividência. A gente ainda vai mostrar o livro com o Buda se iluminando embaixo da árvore Bodha, que é essa figueira ao qual o Cristo se referiu, que é o Budi, que é o intelecto resoluto, e Buda é aquele que iluminou, que desenvolveu o Budi, iluminando ou ativando a árvore Bodha, a figueira. Então, naquela época de Buda, ainda era a antiga clarividência, e a antiga clarividência era adequada. O Cristo, então, termina com a antiga clarividência naquele momento, e ele, a partir do seu sacrifício, ele abre o espaço, o impulso, cria o impulso para que a nova clarividência se desenvolva. Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre os eventos da Semana Santa, porque todos os dias da Semana Santa se referem a um dos aspectos do final da antiga clarividência e dos impulsos para a nova clarividência, que é essa nova clarividência crística. Nesse momento, só o que eu gostaria de frisar, porque estamos para uma linguagem oriental, que eu quero honrar e valorizar aqui, dos chakras. Os chakras na antiga clarividência rodavam no sentido anti-horário, tá? E na nova clarividência eles rodam no sentido horário. Enquanto você não tem nenhuma nem outra, eles estão parados, que hoje é o atual estado da maior parte da humanidade. Onde é que você vê
situações de exceção ainda, em todos os processos mediúnicos. A mediunidade é uma forma de clarividência em que não é um ser espiritual que se aproxima de você e você entra na frequência dos pensamentos, dos sentimentos ou da vontade que esse ser espiritual te transmite. Esses seres espirituais se aproximam de você e eles se usam de você para os seus próprios objetivos, para a sua própria evolução, para a sua própria manifestação. Então é um processo que tem algum grau de possessão espiritual. Na possessão espiritual não existe livre-arbítrio. Quando uma pessoa está num estado mediúnico, ela está possuída por um outro ser. Quando uma pessoa tem manifestações da nova clarividência crística, essa pessoa está em comunhão, que é um termo cristão, em união com esse mundo espiritual, com esses seres espirituais, e ela fez uma escolha de desejar e pedir, seja por pensamentos, palavras ou ações, ela tem um mérito evolutivo para que esses seres possam se conectar com ela. Ela tem a sua alma purificada, o seu coração purificado, pensamentos, sentimentos e vontade purificada. Quanto mais isso ocorre em cada um desses níveis, mais elevado é o ser espiritual que se manifesta através dela. Os mais poderosos são os que podem se manifestar pela vontade, que são os arqueus. Então, anjos se manifestam no pensamento, arcanjos nos sentimentos e os arqueus se manifestam na vontade. Isso é na nova clarividência. Na antiga, então, é sempre algum grau de possessão espiritual. Isso é ruim ou é bom? De novo, depende do estado de evolução daquela alma. Eu não acabei de trazer o conceito de que bem e mal estão muito próximos, quando você já está muito próximo desse nível da unidade, que o mundo espiritual é sempre de unidade, e se confundem. Então, o que é um mal, aparentemente, porque ele permite uma transformação rápida, um reconhecimento rápido, um karma instantâneo pode se transformar em bem. Então, em muitas pessoas, essa mediunidade é o que elas puderam acessar, porque na hora de encarnar, dentro de um karma específico em que elas tinham tarefas kármicas a realizar dentro de um povo, dentro de uma família, dentro de um momento no tempo, elas encarnaram num corpo físico que só era capaz de manifestar a clarividência através da mediunidade. Mas através do seu grande desenvolvimento espiritual, elas podem ter uma força maior do que a força dessa mediunidade causada por coisas atrasadas e que não são mais adequadas ao nosso tempo, e transformar esse mal em bem. Isso é sempre possível, tá? E esse foi o próprio exemplo da Blavatsky. Para essas pessoas que têm essa mediunidade, toda a antroposofia, todo o conhecimento dos Vedas, Maharishi, tudo isso que a gente vem tratando aqui é uma ferramenta, são ferramentas muito importantes. A própria Blavatsky, quando ela começou a manifestar a sua clarividência, ela tinha uma clarividência mediúnica. Então, ela era usada por seres espirituais que se manifestavam através dela. Acabei de dizer no episódio anterior que ela ainda não estava preparada, mas era quem estava disponível, o ótimo é inimigo do bom. E foram com ela. Ela foi um instrumento. E houve esse risco sempre de, além da luz, a sombra se manifestar dela, porque a mediunidade dela era essa. Aí ela foi tão trabalhada, era tão importante o que ela tinha de missão, que ela foi trabalhada e depois ela desenvolveu. Ela parou com os chakras, com esse movimento anti-horário dos chakras, e ela desenvolveu, durante a sua encarnação como Blavatsky, já a nova clarividência crística, ativando os chakras no sentido horário, em que aí era só a manifestação de seres espirituais, uma escolha dela, livre-arbítrio, para se conectar com esses seres. Se sacrificar, vamos dizer assim, se colocar à disposição, a serviço do mundo espiritual. Essa coisa do serviço é chela, em sânscrito. Ela era um chela é um devoto, é alguém que está a serviço do mundo espiritual, na linguagem sânscrita. Só um apontamento, nesse episódio 5, nós temos aí as eras astrais, depois nós vamos entrar nos temas de Freud e Jung. Vou chegar lá. Nós estamos a uns 10 minutos do nosso horário limite. Então não vou chegar lá. Você gostaria de encerrar a parte das eras astrais com algum comentário específico?
Senão nós cortamos e seguimos para a parte 2 numa próxima gravação, para falar aí sim da parte freudiana e junguiana, porque realmente tudo bem, eu acho que não teremos mais tempo no dia de hoje. Eu acho que a gente conseguiu fechar bem e, enfim, Freud e Jung é o próximo passo definitivamente. A gente criou todas as bases para falar do desenvolvimento do pensamento humano a partir de uma visão que não é mais clarividente. Vamos só cenas dos próximos capítulos aqui, tá? Então, o que acontece? Vou começar por Freud. Freud estudou na mesma classe do Steiner, na Alemanha. Eles foram vivos na mesma época. Estudaram juntos, foram da mesma classe. E você pode pensar que em toda a criação, quando algo se eleva, algo decai. O que o Steiner trouxe como antroposofia foi isso que se elevou. E o que o Freud trouxe como psicologia foi algo que decaiu. Então, tudo que a gente vive hoje em termos de sociedade e de saúde mental e de visão da psique humana e de formas de tratamento do ser humano é simplesmente consequência de um grande decaimento na história do desenvolvimento do pensamento humano, uma grande decadência. A psicologia se encontra neste contexto, em que existe só uma visão materialista da realidade. E o impulso que o Steiner deu foi um impulso positivo da antroposofia. Toda a evolução ela se dá com essa separação, com essa divisão. Para que haja o bem, tem que haver o mal. Para que algo se eleve, algo tem que decair. Para que haja... Quando há luz, as sombras se formam também. E isso a gente pode ver de diferentes formas, tá? Em tudo. No reino vegetal, observar como isso acontece no reino vegetal, sua área como agrônomo é a coisa mais linda do mundo, e nós vamos ter que falar disso para depois explicar o que são as drogas psicodélicas, o que são as substâncias nas plantas ou nos cogumelos que geram as drogas psicodélicas. Elas vêm desse processo em que algo se elevou e algo decaiu, tá? E a gente vai tratar disso. Então esse é um conceito bem importante. E aí o que acontece? Nós estamos falando, de novo, Blavatsky ali em 1870, e você tem Steiner, nasce poucos anos, não sei se antes ou depois disso, acho que ele é de 64 ou 74. Quer dar uma olhada aí, Gabriel, quando é que o Steiner nasceu, por favor? Eu não me lembro. A gente fez uma busca na outra vez. Rudolf Steiner. Ele faleceu em 24. 1861. Perfeito. Então, 27 de fevereiro de 1861. 27 de fevereiro. Na realidade, ele nasceu dia 25, registraram ele dia 27. Isso vai ser objeto de outro... Não tem data. É 27. É 27. Nascimento, mas, na realidade, ele nasceu dia 25 e registraram dia 27. Depois a gente fala um pouquinho dessas datas aí. A humanidade precisava de alguém, veio primeiro a Blavatsky e ele veio depois. Ele nasceu nessa mesma época. E por que precisou de uma Blavatsky? Por que precisou-se do Steiner nessa época? Porque esse grupo de almas ligado ao mundo espiritual estava se ressentindo muito porque não conseguia mais acessar o mundo espiritual. E aí todo o contexto que a gente vive com o uso de drogas hoje em dia é o mesmo. As drogas só existem porque as pessoas, as almas, esse grupo de almas, principalmente conectado ao mundo espiritual, vive uma época em que os seus corpos físico, etérico e astral não permitem mais acessar o mundo espiritual. Então elas tentam desesperadamente um acesso ao mundo espiritual de uma maneira artificial. E isso é algo que nasce junto com a psicologia, nasce junto com Freud. Você há de se lembrar do último evento do Green Hub, que foi lá naquele espaço em Pinheiros, lá. Tem um co-work lá. Tem um co-work e tem um café lá. No último evento que teve lá na Green Hub, um dos palestrantes foi um representante de uma indústria farmacêutica chamada Merck. Essa Merck é o mesmo nome da Merck Sharp e Dome.
essa Merck, quando ela foi dividida, os sócios se dividiram, eles combinaram que ambos poderiam continuar usando o nome Merck com alguma distinção. Então, essa Merck tem ligação com essa Merck. Era a mesma empresa que dividiu, as duas ficaram com o nome, a outra colocou um sobrenome para se distinguir da primeira que continuou como Merck, tá? Essa Merck é a primeira indústria farmacêutica mundial a trabalhar com drogas alopáticas. Sim. Sabe como ela nasceu? A Merck nasceu para desenvolver para o Freud cocaína sintética. O Freud queria ter um acesso abundante de cocaína, porque tudo o que ele fez de pesquisa espiritual, se tem de espiritual, é um espiritual negativo e não um espiritual de luz. Toda a, entre aspas, pesquisa espiritual que ele fez foi feita usando cocaína. Por quê? Porque ele não tinha as capacidades clarividentes do Steiner e ele queria sondar o que existe na alma humana, queria entender o ser humano. Tem toda uma história do karma pregresso do Freud e tudo mais, para que naquele momento, naquela encarnação, ele tivesse aquela atitude que ele teve. Mas ele se valeu de uma droga para fazer incursões no mundo, entre aspas, espiritual, por esse desespero, essa necessidade. E aí, na necessidade, a alma procura um atalho que vai gerar um erro, que vai gerar consequência, ela tem que aprender isso no seu karma. E aí vem o Jung. O que acontece com o Jung? O Jung é um cara, e só lembrando, isso é só cenas dos próximos capítulos, né? Depois a gente enterra. Eu ia salientar isso. Depois a gente encerra, Eu falei enterra, não, depois a gente encerra. O Jung, ele estudou com mestres indianos, ele bebeu da fonte de todo o conhecimento espiritual indiano na época dele. Ele lia de tudo, ele estudava de tudo, ele acessou tudo. E tem uma frase célebre do Jung, que está na internet, você pode ver ele falando, né? Na entrevista dele, onde um repórter pergunta para ele, e você acredita em Deus? E ele fala, eu sei, I know. E ele quis dizer que não é questão de acreditar em Deus. Ele sabe o que é Deus, ele sente o que é Deus, ele percebe com a sua consciência Deus. E ele foi muito criticado por isso na sua época, e depois ele teve que voltar atrás e corrigir tudo isso, que ele tentar amenizar, entendeu? Dizer que focinho de porco não é contato, não é tomada, é pero, né? Enfim, ele teve que sair pela tangente nessa afirmação dele. E por quê? Porque ele decidiu ser um psicólogo. Sim. O Freud era só um psicólogo, não bebeu nada do esoterismo, das ciências espirituais, do ocultismo, nada do que o Steiner trouxe, nenhuma união, nenhuma convergência com o Steiner, é o caminho oposto. O Jung vai beber na fonte dos mistérios, do esoterismo, do ocultismo, mas ele faz uma escolha pessoal, ele queria ser um acadêmico, ele estava desenvolvendo uma forma de pensamento materialista, e ele que poderia ter sido um psicólogo ocultista, ele faz uma escolha por ser só um psicólogo. E o Steiner, na outra ponta, é o ocultista, ou é o esoterista, ou é o sábio de visão clarividente, tá? É o esotérico da turma. Então, Freud está num extremo, Steiner está no outro, e o Jung está no meio, que ele poderia ter sido as duas coisas. Numa época da vida ele foi um esoterista, um ocultista, mas ele opta por ser um psicólogo. Mas há uma clara distinção entre os caminhos percorridos em função dessa influência ocultista sobre o Jung. O que faz com que os dois se separem é que o Jung condena completamente o caminho de acessar qualquer realidade espiritual através do uso de substâncias. E é isso que faz com que eles rompam o relacionamento e qualquer desenvolvimento conjunto academicamente naquela época. Muito bem. Isso será devidamente tratado na minúcia que lhe é devida na parte 2 do episódio 5, onde fala... Beleza, ficou ótimo. Parte 2 do episódio 5. Eu quase falei episódio 6, mas não. Episódio 5, parte 2. 5, parte 2. Concordo, ficou muito bom. Então, muito obrigado pela audiência, pessoal de casa. Dr. Galvão, muito obrigado pela sua disponibilidade no sábado de vir ao estúdio. E mais ainda o Gabrielzinho, que veio, apesar de estar acometido pela rinite, mas agora está liberado. Mas ele vai melhorar.